No texto em que lemos, enquanto os irmãos estão voltando, Jesus está contando uma história bem interessante. Me parece que ele está descrevendo um homem que está retornando da igreja para casa, um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 40 quilômetros aproximadamente. As duas cidades estavam distantes, e Jesus está descrevendo esse retorno. E ele diz então que este homem, que provavelmente ele quer dizer que foi adorar, que foi à igreja, que foi ao templo, ele está descendo para voltar para sua casa, quando ele tem um encontro com ladrões, que não apenas o roubam, mas acabam espancando este homem, deixando ele basicamente morto à beira do caminho. Então Jesus disse que vem da igreja um sacerdote, um homem religioso, um homem apto a entender e cuidar das coisas de Deus. Mas quando este homem olha o homem ferido, ele resolve não fazer nada por ele. Ele não quer perder tempo. Ir até lá para ajudar pode ser complicado, pode ser comprometedor. Então ele trabalha na igreja, ele serve na igreja, é verdade, mas ele está muito preocupado, na verdade, com o seu relacionamento para com Deus. Ele não tem tempo para cuidar das pessoas que precisam. Então, passa pela situação como se ela não estivesse acontecendo. Jesus agora diz que novamente vem alguém da igreja, e agora ele é um levita, ele é também um servo, que exerce diversas atividades, talvez não tão expressivas quanto a dos sacerdotes, mas ele também é um religioso. Ele é alguém que canta sobre ajuda, que canta sobre o próximo, que fala sobre o próximo, que lê sobre a importância do bem-estar coletivo, mas ele também não está muito afim de ajudar. Talvez ele esteja voltando para sua casa, está apressado a encontrar a sua família, e ele também faz vista grossa. Mas agora Jesus diz que o improvável passa por ali. Certo samaritano que estava viajando, a Bíblia faz questão, Jesus me parece que indica com essa palavra de que esse samaritano que adorava nas montanhas de Samaria e não nas montanhas de Sião ou Jerusalém, ele está voltando de uma viagem. Ele também está passando por ali. Deu para notar que aquele homem ferido, ele não é um samaritano, ele é um judeu. Mas aquele homem, ele está ferido, ele está precisando de cuidados. Então aquele samaritano, ele rompe com todo o modelo mental, de que havia um problema entre ele e os judeus, porque quem está ali não interessa se é judeu, não interessa se é samaritano, não interessa se é gentil, não interessa. Ele é alguém que está carecendo de cuidados. Então, o samaritano resolve mexer no seu tempo, mexer nas suas atividades, parar a sua agenda para dar uma olhada em como está aquele homem. Então ele cuida do homem, coloca remédio nas feridas, coloca o homem até sobre o seu animal, conduz até uma hospedaria, e ele então ali diz
ao hospedeiro: ele vai ficar aqui até se recuperar, e se o que eu estou deixando como garantia for suficiente, está tudo certo. Se não for, cuide dele mesmo assim. Por quê? Porque eu volto aqui para pagar a diferença. Aí o verso 36, Jesus pergunta: qual desses três foi o próximo do que caiu na mão dos salteadores? Eu quero conversar com vocês hoje sobre aquilo que as pessoas estão procurando na igreja, e se nós estamos aptos de verdade a oferecer às pessoas. O que as pessoas esperam quando elas chegam em uma igreja? Aqui nós temos algo muito interessante narrado no texto. Não independe de quem a pessoa seja, se ela é rico, se ela é pobre, se ela é de pele escura ou de pele clara, se ela chega aqui seguindo o nosso padrão ou não seguindo, se alguém que é hétero, é homo, se alguém que está bem vestido ou mal vestido, se cheira bem ou se cheira mal, se chegou ali num carro importado ou chegou numa bicicleta. Como é que nós avaliamos e o que essas pessoas procuram aqui? Eu confesso que a minha prioridade até ontem era dar a essa pessoa a salvação. Eu achava que elas estavam buscando a salvação. Quando eu vejo as pessoas procurando Jesus na casa da sogra de Pedro, quando o cego de Jericó está procurando Jesus, e Jesus diz: o que você quer comigo? Ele não disse: eu quero ser salvo. Ele disse: eu quero enxergar. Ele diz ao paralítico lá de Cafarnaum, né? Perdoados estão os teus pecados. Mas aquele paralítico não foi levado por seus amigos para receber a salvação. Ele foi levado por seus amigos para receber a cura de suas pernas. Então eu comecei a rever o que as pessoas estão procurando quando vêm até nós. Porque, na verdade, elas vêm até a mim e até você. É a mim e a você, é o ministério de louvor, são os ministérios da igreja. É do seu lado que ela senta, ela pode até me ouvir, mas a proximidade dessa pessoa é conferida a você. Como essa pessoa é recebida no estacionamento, como essa pessoa entra e é recebida pelas portas da igreja. Se ela é um visitante, será que se tiver um lugar para mim ou para ela, quem é que fica em pé? Ela ou eu? Eu comecei a fazer algumas perguntas. Por quê? Porque ontem também nós ouvimos para onde nós estamos indo, o que vai estar acontecendo amanhã, onde nós vamos estar daqui uns anos, como as coisas vão acontecer. Estamos preparados para isso? Então eu comecei eu queria que você fosse para casa pensando sobre isso. O que é que as pessoas procuram quando vêm à igreja? Eu separei algumas coisas, e você pode colocar em ordem diferente, mas eu quero que você pense. Uma das primeiras coisas que alguém procura numa igreja é uma boa estrutura. Inicialmente as pessoas vão procurar um bom estacionamento, onde ela possa parar com segurança, uma boa cadeira onde ela possa se sentar com conforto. Se for climatizado é muito melhor, porque fica mais à vontade. Se tiver um som bem definido, independente de onde você esteja, mesmo que a visibilidade não seja boa, você se sente confortável parando o seu carro num ambiente de proteção,
descobrindo que tem o espaço para você naquele ambiente, de que som, ar. Pare e pense, é o nosso cartão de visita. Depois as pessoas vão observar como elas serão recebidas, se há celebração no ambiente que elas chegam. Pessoas evitam lugares ou de retornar em lugares onde elas são toleradas, mas elas planejam retornar em lugares onde são celebradas, onde você olhou para alguém e se você não conhece, porque às vezes numa igreja como a nossa é difícil de você conhecer, então basta não conhecer, trate-a como um visitante, trate-a como alguém nova na casa. Se não tem lugar, dê o seu, cumprimente, diga boa noite, diga seja bem-vindo, diga é um prazer te receber em nossa casa, que amanhã pode ser sua. Pessoas estão em busca de uma boa recepção. Pare e pense. Elas estão em busca também de um bom lugar para o seu filho. Aliás, eu preciso que você entenda, e vou abrir aqui, também uma sessão anúncio na minha mensagem. As pessoas estão vindo mais cedo para o primeiro culto de domingo, e nós temos exatamente 2 cultos, porque não temos espaço para todo mundo, nem para você, nem para os seus filhos. Então nós fracionamos. Então nós temos escola de batismo, nós temos uma série de coisas, ensaio, e tem uma turma que chega cedo. Então se você tem filho, certo? E não chega cedo, não venha no primeiro culto, venha no segundo, porque senão não vai dar, certo? Para você colocar seu filho lá. E tem gente que fica uma fera se não der. E eu faço o que com meu filho? Come. Não foi você que fez? Tá certo? Então eu queria que você... Por quê? Porque as pessoas estão procurando um bom lugar, sim ou não? Está arriscado você ir para uma igreja que o seu filho aprovar. Que tem alguém aqui que é membro aqui, porque o filho, você veio aqui, e o filho foi no Ministério Infantil, e falou para você, é aqui. Tem alguém assim? Levanta a mão. Olha aí a quantidade. Como é que a turminha manda? Então, as pessoas, elas não estão procurando salvação em primeiro lugar, não. Ela quer sentar bem, fresquinho, carro estacionado. Pastor, antigamente não procurava isso. Pois é, mas nós não estamos lá. O senhor da época tinha ministério infantil? Não. Como é que dominava? Aqui, ó. O alicate. É ou não é? Não chora. Era ou não era? Sentava do lado e não tinha esse negócio não, a pregação chata. O som. Eu lembro disso, fui pregar uma vez, numa igreja, irmão. O cara falou um negócio, e aí eu estava sentado do lado do irmão da igreja. Ele falou, pastor, mandou você levantar. Eu falei, mandou? Eu escutei, Ele fez a segunda vez, eu falei, ele falou comigo, falou que é para você ir. Eu falei, sangue de Jesus, você não entende nada. O tempo mudou. Então as pessoas estão buscando conforto, sim ou não? Sim. E, pastor, não deveria mais estar, e nós temos que oferecer. Então nós temos que nos preparar para oferecer uma boa estrutura, estacionamento, assento confortável, ar-condicionado, som, uma boa recepção. E qual é o grande problema desse tal de servo? É que não interessa o que você esteja sofrendo. Se é o dia de se servir, seu sofrimento, entra na fila. No seu rosto tem que estar o sorriso. Deus lhe abençoe. Senhor, muito obrigado. Aleluia, seja bem-vindo. Isso é hipocrisia não, isso é botar o reino na frente. Porque se você for lá para frente com aquela cara, o cara fala, que é isso aqui? Deve ter morrido alguém na igreja. Não tô, porque as pessoas querem ser bem recebidas, sim ou não? Mas também precisa de mais não. Tem que agarrar os outros. Nós vamos falar isso depois.
um bom lugar para o seu filho, aí sim vem um bom louvor. Oh, meu Deus! Não é? Pelo amor de Deus. Tem lugar que você vai, tem unção. Eu acho unção extraordinária e tem que ter, sim ou não? Mas também tem que ter qualidade, afinação. Nós queremos dois. Tá certo? Tem que ter um bom louvor, tem que ter. Hoje, às vezes, você traz um cantor na igreja para cantar uma música que é dele, 4 que não é. Enquanto o seu louvor pode cantar a música desde tudo e às vezes melhor que eles. Louvado seja Deus por isso. É ou não é? É. Então tem que ter um louvor legalzinho. Então tem gente que vem fazer uns testes. Antes de fazer teste, procura um amigo e canta para ele, um amigo de verdade, que ele vai falar: menino, você já pensou que o seu ministério é oração? Porque cantar tem que ter uma boa palavra, sim ou não? Isso aí, a pessoa já está bem sentadinha, carrinho guardadinho, o filho está lá escondido, certo? Olha que beleza. Aí você já escutou um bom louvor, você vai ouvir uma boa? Sim ou não? Isso. Uma coisa que as pessoas também estão procurando e nós não temos aqui ainda, é um ambiente de interação, um pós-culto, onde você possa fazer um lanche. Porque tem gente que não consegue se conectar. É ou não é? Acaba o culto, você vai embora, acaba o culto, você vai embora, você não faz nem amizade. Então tem que ter uma pipoca, tem que ter um sorvetinho, aquela fofoca santo, para criar conexão, é ou não é? Viu a roupa da irmã? Louvado seja Deus, vamos orar por ela. Viu o outro que entrou assim? Esse ambiente. Tem que ter, as pessoas estão procurando esse troço. Só que aqui nós não temos nem mais espaço. Eu tenho até vontade de fazer, mas não tem mais onde. Não para de chegar gente. Às vezes eu oro: Senhor, manda esse povo para outra igreja. Tanta igreja aí vazia, Senhor. Mas às vezes não tem essas coisas que a pessoa está procurando. Uma igreja tem que ter um atendimento pastoral também, tem que dar atenção para a turma. Sim ou não? Tem que ter, mas não pode atender. Eu não tenho como atender todo mundo, senão eu morro. Nossa, pastor, a gente não consegue falar com o senhor. É mais de 1.500 pessoas. Se eu for conversar com todo mundo, eu estou morto. Então tem um montão de pastor espalhado por aí. Você fala: quem é? Família, isso, dinheiro, Osia, certo? E você vai assim, isso. Demônio, vai com o Cid ali mesmo, não é verdade? Isso, está com os problemas. Isso aí, quer saber alguma coisa? Nós vamos assim, dividindo a tarefa, porque senão morre. Eu estou aqui não, porque eu tinha que morrer pela igreja, morreu. Sai fora. Eu, hein? A igreja é a esposa de Jesus. A minha chama Mary. Eu, hein? Então tem que ter, as pessoas estão atrás de atenção, de cuidado. Sim ou não? Sim. Então nós temos que oferecer isso. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Em segundo lugar, tem um grupo que chega também na igreja, atrás dos tal dos milagres. Tem os milagreiros. O que tem aqui? Aqui acontece o quê? Não, aqui nós prega é pouco, eu quero saber. Não, aqui nós cantar também, passarinho canta. Desenrola. O que acontece aí? Fogo do céu. Pois é. Isso também tem de vez em quando. Não é sempre. Às vezes eu fico pensando que nós estamos tudo em pecado, os pastores aqui. Mas é importante, tem gente que vem atrás, tem gente que gosta da igreja, dos milagres, igreja do manto. Nós não somos contra não, mas aqui só veio lenço, ainda não chegou manto. Tá certo? Igreja bem localizada. Bem localizada. Se localização fosse nosso ponto forte, nós estávamos lascados. Porque as pessoas não estão buscando, em primeiro lugar, localização. Elas estão procurando, estrutura, cuidado, porque elas vêm para a igreja pensando em quem? Fala, você pode falar, não é pecado não. Você vem para a igreja pensando em quem? Em tu. A verdade é essa. É o conforto para você e o conforto para a sua
família. Alguns, em alguns estágios, querem procurar uma igreja que tenha uma ação social. Quero saber o que essa igreja faz pelo próximo, o quanto ela investe em missões, o quanto ela ajuda as outras pessoas. São coisas, né? Milagres, por exemplo, localização e ajuda ao próximo, são coisas que nós pensamos, é verdade, mas vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós, né, vamos precisar oferecer estrutura. Só que a estrutura, ela não funciona sozinho ou sozinha. Quando nós olhamos para essas informações que eu dei a vocês agora, nós descobrimos que as pessoas estão buscando realmente, em primeiro lugar, cuidado. Será que é por isso que Jesus oferecia também o pão? Mesmo que ele fosse por último, a notícia chegava de que aquele que estava passando por ali costumava a trazer benefícios para as pessoas. Então, para onde nós estamos indo? Nós vamos precisar de algumas pessoas, e é isso que eu quero falar com vocês, que eu acho que a gente já deve se preparar, nos prepararmos como líderes para entender se estamos dentro desse protocolo e se desejamos seguir, e se as pessoas que estão conosco também estão nesse perfil para continuar conosco, porque é um grande desafio para nós gestores na igreja. Sabe por quê? Porque ninguém normalmente nos pergunta por que é que nós colocamos essa pessoa para exercer uma tarefa, mas todo mundo quer saber por que nós tiramos as pessoas. E todas as vezes que tiramos, muitas pessoas se sentem desconfortáveis, porque algumas imaginam até que elas foram removidas porque estão em pecado, porque fizeram alguma coisa errada, e não é nada disso. Eu peguei algumas coisas que eu considero importantes, né? Que tipo de pessoas nós procuramos para caminhar conosco e nos ajudar a cuidar dessas pessoas que estão chegando. Primeiro, pessoas que cuidem bem da sua própria vida. Não faz muito sentido, se sequer somos capazes de gerir a nossa vida como indivíduo, as nossas emoções, como é que nós vamos ajudar quem está chegando? Se nós queremos ajudar as pessoas que chegam, precisamos entender que muitas vezes você vai estar trabalhando no estacionamento e você vai dizer, para o carro aqui, e ela diz, não vou parar lá. Não pode sentar aqui, não pode passar por aqui, não tem um espaço para o seu filho nesse momento, porque já estamos cheios. Às vezes, quando essa pessoa chega, você não pode esperar dela um momento bom. Você não sabe como ela está. Então ela pode chegar, né, confusa, chateada, aborrecida, com uma postura grosseira, mal educada. Mas o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar alguém que já teve um encontro com Jesus e que está preparado para lidar com aquele ambiente momentâneo dela. Se ela persistir com esse comportamento pós-conversão, aí ela precisa de tratamentos e de treinamentos. Mas é assim que funciona. Dificilmente alguém vai conseguir servir bem se essa pessoa não é capaz sequer de gerir sua família. Segundo, sua vida, perdão. Segundo, gerir sua família, seu casamento, sua casa. Nós precisamos de pessoas e procuramos pessoas que consigam gerenciar, cuidar bem de sua família. Nós precisamos de pessoas que consigam cuidar bem de suas responsabilidades, horários, funções. Por quê? Porque o culto começa num horário e termina no outro. Se muitas vezes você não tem a capacidade, não tem o tempo, né? Eu vou expor isso para estar conosco aqui. Isso não significa que você não presta para estar conosco, mas pode significar que você não é qualificado naquele momento para desempenhar aquela função, porque seus horários não lhe permitem. Mas pessoas têm vergonha de dizer que não pode.
E às vezes acabam entrando, né, ou assumindo um compromisso que não consegue cumprir. Então nós precisamos de pessoas, por quê? Porque todo dia chega muita gente. Se todos nós trabalharmos, fica mais fácil, é verdade. Mas poucas pessoas, às vezes, assumem o compromisso, porque para isso, primeiro você vai precisar ter tempo. Tem gente que quer, mas não tem tempo. Tem gente que tem tempo, mas não tem testemunho. Se você botar ele aqui em cima, eu já botei gente aqui em cima no domingo para fazer uma oração, que quando eu cheguei na padaria na segunda-feira para tomar o café, já me questionaram. Pô, pastor, fulano é lá? Eu falei, lá o quê? Lá da igreja lá? Eu já sabia. Às vezes não foi nem eu que dei a oportunidade. Passa, porque aqui tem pessoas que têm autoridade para fazer isso. Não sou eu que decido 100% das coisas. A igreja não é minha. Essa foi uma ideia que eu sempre coloquei para meus filhos. Está aí meu filho, minha esposa. Apesar de nós sermos uma única igreja, a igreja não é minha, não. Eu não tenho nada aqui, não. Tudo que tem aqui é da nossa comunidade. Isso aqui não é um ambiente arbitrário, não. Você faz parte de algo sério. Assim como eu trato, às vezes, um tempo atrás o cara falou assim, pastor, eu vou levar um rapaz lá no sítio da igreja. Falei, sítio da igreja? Qual igreja? Lá do projeto? Eu falei, mas o projeto tem sítio? Ué, aquele lá do batismo? Eu falei, amigo, aquele é meu. Porque eu sempre defini na minha cabeça, na minha vida financeira, o que é da igreja e o que é meu. Entendeu? Então, se vai caminhar com a gente, você tem que entender isso. Nós precisamos entender que as coisas precisam ser levadas bem a sério. Então, você vai precisar de tempo, sim, mas vai precisar de testemunho. Tem gente que tem tempo, mas não tem testemunho. Então, não serve para estar com a gente. Não tem como dar testemunho. Tem testemunho, certo? E tem tempo, mas não quer. Tem gente que não quer, tem assim de gente que vem ferido de outra igreja. Não morri, sei! Para não ir para o inferno, eu vim para cá. Não quero fazer nada, quero ficar escondido. Tem uns lugares aqui na igreja que virou toca. As pessoas se escondem, não tem nada de errado não, elas estão decepcionadas do que viveram lá atrás. Eu entendo isso. Rapaz, mas eu vou te falar, hein? Esse negócio é bom, mas só em Jesus, né? Parece que o Satanás fica aqui, ó. Tem gente que quer, tem testemunho, tem tempo, mas não consegue trabalhar com gente, não tem comunhão. Briga com todo mundo, briga. Não tem nem espelho. Porque se tiver, discute consigo mesmo. Tem um povo que pensa numa turma encrenqueira. É ou não é? Aí não serve, porque como é que vai trabalhar com os outros? Então nós precisamos achar isso tudo numa pessoa só, é quase impossível. E aí tem uma das coisas que são importantíssimas, a capacitação. Ser treinada para fazer. Essa é uma coisa também que nós vamos rever e vamos bater bastante nisso. Então, se você quer trabalhar conosco, primeiro, cuide da sua, fala da sua vida. Fala para quem está do seu lado assim, cuida da sua vida. Isso, fala para ela agora, e cuida da sua família. E fala para ela, e só para te avisar, eu faço parte dela. Cuide de suas responsabilidades, fala. Isso, agora pergunta, você tem tempo? Você tem testemunho? Você quer? Você tem condições de trabalhar em equipe? Isso, então você está pronto para ser capacitado. Outra coisa, se você vai trabalhar, é importante você não almejar reconhecimento, visibilidade e pagamento. Meu Deus do céu.
Pensa no negócio desafiador. Tem gente que se sente desprestigiado, porque pediram você para pegar um papel no chão. Eu entendo isso. Eu entendo. Tem gente que se sente desprestigiada, não tem? Sim ou não? Sim. Eu vi um cara num evento que eu fui. Ele foi fazer um evento. Pagaram a ele para ir no evento R$50 mil. Para ele ir no evento. Mas na hora de ir embora, para levá-lo do hotel para o aeroporto, mandaram um Fiat Uno. Menino, você não está entendendo. O cara falou que não entrava na Uno. Não entra, isso é um absurdo. Não tem ar, não tem isso, tem aquilo. Eu falei com... Aliás, eu nem falei. Eu falei, Senhor, paga um táxi então e vai no carro que você quiser, pelo valor que você... Mas tem gente que se sente desprestigiada. Tem gente que, se você falar para ela, serve um café, abre a porta, tira o lixo do banheiro, você pode ficar ali, elas ficam chateadas. Não tem problema. Só não se voluntarie para trabalhar. Isso indica que você tem um problema de autoimagem, autoestima. Então você precisa se resolver. Então, por favor, não trabalhe em lugar nenhum, porque você vai ser um elo fraco da nossa corrente. Você já ouviu alguém falar assim, pastor, eu não gosto de ninguém que faça isso? E sempre aparece um que faz. É o Satanás que manda. É lógico, se aquela é a sua deficiência, então nós vamos precisar ajudar gente que vai cruzar essas portas e que precisa de carinho, precisa de respeito, precisa de cuidado, precisa de atenção, sim ou não? Mas nós vamos ter que ter o cuidado, e aí vale para os pastores, para a turma da liderança. Porque nós temos um problema sério. Quando nós temos um necessitado e alguém que vai ajudar, você pode enfrentar dois problemas. Primeiro, a dependência do necessitado. A dependência do necessitado. Olha só. E nós também podemos enfrentar a necessidade de ter um dependente. No texto em que eu li, o homem diz o seguinte: ajuda o ferido, porque eu estou indo embora. E assim que ele ficar bom, que ele vai embora também. Se você quer caminhar conosco, eu preciso que você reveja. Primeiro, que nossa função aqui não é criar dependentes. Não. Nós podemos orar por você, podemos jejuar por você, podemos ensinar você a palavra de Deus, mas vai ter uma hora que isso vai precisar parar, ou pelo menos se tornar pontual. Você vai precisar aprender a orar, você vai ter que ter autonomia para ler a Bíblia, você vai ter que aprender a jejuar, você vai ter que aprender a manter o seu relacionamento com Deus, porque nós não queremos criar dependentes, viciados. Essa não é a nossa função. E nós preparamos pessoas, pelo menos eu sempre tive essa ideia. Eu não tenho problema. Quando alguém me diz, pastor, eu vou servir em outro lugar. Esse dia, um casal da igreja me procurou e disse, pastor, eu vou dar a aula do casado para sempre em outra igreja. Eu falei para eles, cara, vê se essa igreja não tem ninguém. E se não tiver ninguém para fazer isso lá, não vá dar aula lá, mude para lá.
Leve o seu ministério, aquilo que você aprendeu aqui, a utilidade que você exerce aqui, leve para lá, porque lá também é uma agência do reino de Deus. Você consegue entender isso? Eu não tenho problema com isso. Alguém está caminhando comigo e é pastor, e teve uma visão, e eu vou abrir, né, um ministério, senti no coração. Se Deus falar no meu coração, eu vou dar umas cadeiras para tu, um som para você, posso dar uns 6 meses de aluguel, posso mandar uns membros para ir contigo, e não precisa botar projeto, recomeçar não. Eu não estou criando feudo não, trabalho para o reino, não sou um senhor feudal. Nós precisamos estar preparados para atendermos as demandas do reino. Precisamos ter postura para isso. É isso que Jesus está ensinando. E aí ele pergunta: quem é o próximo daquele indivíduo? Os caras da igreja? O próximo é o sacerdote e o levita? Não. O próximo foi aquele que atendeu a demanda. Então não espere um pastor chegar se você já localizou um problema. Certo? Chegue lá e diz: olha, eu estou vendo que você não está bem, está precisando de oração. Posso orar por você e depois eu vou te apresentar um pastor aqui da igreja. Aí sim. Mas você é responsável por tudo isso, porque as pessoas estão entrando por essas portas e querendo cuidado. E eu vivo desafios, porque eu já cansei de ouvir pessoas dizerem assim: pastor, não fiquei lá na igreja, porque a igreja tratava o pessoal que tinha dinheiro, certo? Com uma certa relevância. Beleza, mas aqui a gente não trata assim não. Se você tem, se você não tem, passou daquela porta, somos todos filhos de Deus. Estamos aqui para servir um ao outro. Então dê uma olhada, tá certo? Porque já já nós vamos falar de voluntariado, falar de ambiente de treinamento, observar determinadas coisas, porque não sou eu que preciso de você, eu não preciso de você. Não, eu não preciso de você. O reino precisa de você. O reino precisa de mim. E juntos nós podemos oferecer isso a essas pessoas que entram. Eu estava conversando com você esse dia, não é? Por que pessoas estão saindo da igreja? Muitas estão saindo, pasme você, porque nós não temos um ambiente de interação. O grande desafio hoje, às vezes, é olhar para a nossa estrutura e dizer: nós não temos um local para um café, para um bate-papo, não tem nada. Então tem pessoas que chegam solitárias, saem solitárias, não conseguem bater um papo. Às vezes uma conversa num food truck, comendo um hambúrguer, pode evitar um problema, certo? Pode resolver um problema, sem a necessidade de passar pelo gabinete. Mas nós vamos precisar de gente. E quem são essas pessoas? Quem? Isso. Lembra o profeta Isaías? Deus toca no profeta Isaías, e aí Deus faz aquela perguntinha. Olha que perguntinha legal. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Só tinha o Isaías e Deus. Isaías olhou e falou: quem enviarei? Quem há? Eu sou eu mesmo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Posso ouvir um amém?